Portugal é um pequeno país, não é? E um país muito grande, ou um país poderoso, pode olhar para estes cargos muitas vezes de outra forma, não é? Até porque a sua influência faz-se sentir de outro modo, ou pode fazer-se sentir de outro modo. Isso vê-se muitas vezes, por exemplo, em relação aos Estados Unidos e nas organizações internacionais das quais fazem parte, não é? Portanto, não há essa necessidade de ter a presidência porque, na verdade, o seu poder está lá de outro modo, não é? Portanto, nós temos agora aqui a discutir quem é que vai ser o próximo secretário-geral da NATO, não é? E os nomes não são norte-americanos, não é? Portanto, há muito essa questão. Diga, Ana? Ana Miguel Santos, só há um microfone ligado. Muito rapidamente, só para... Desculpe, mas levantou uma questão muito importante. Os norte-americanos, às vezes mais importante do que o lugar de topo são os lugares intermédios, porque são esses que verdadeiramente condicionam as decisões. E, portanto, e nisso os americanos na NATO têm tudo muito bem estudado ao nível das segundas direções e terceiras e advisors, e portanto aquilo está tudo muito... Como os franceses também. Claro. E agora chegamos aqui, de facto, a um nome que o Zé Manuel já aqui referiu, que é o caso da Meloni, não é? A Meloni terá, quer dizer, mais ou menos 30 votos, não é, do grupo dos conservadores, e esses votos podem ser importantes para a eleição da Ursula von der Leyen, porque não se sabe muito bem como é que depois as coisas podem correr em termos de Parlamento, e terá havido ou houve uma troca de impressões, ou estou a usar o termo traduzido, não sei se é correto a tradução que estou a fazer, da imprensa italiana, uma troca de impressões entre a Meloni, eles não querem usar o termo reunião, mas sim troca de impressões entre a Meloni e a Ursula von der Leyen, na reunião do G7, e exatamente o que pode estar em cima da mesa são esses poderes intermédios para a Itália. A Comissão de Defesa pode ser complicado, mas fala-se do orçamento ou mesmo de estruturas, algumas que vão ser criadas agora, como por exemplo estruturas para supervisionar novos instrumentos financeiros, novas políticas, e parece ser exatamente nisso que a Itália está a apostar neste momento, em troca de um apoio não claramente formalizado, porque isso tem problemas do ponto de vista político, a Ursula von der Leyen. Portanto, vamos ter aqui um pouco essa aposta nesses quadros intermédios. Portanto, nesse sentido, cada país pode mais ou menos gerir em função das suas expectativas e do seu poder real e das suas lideranças. E nós, neste momento, vemos, de facto, um apagamento da liderança alemã. Não vamos comparar Scholz com Merkel, quer dizer, os tempos também são outros, não tem só a ver com as pessoas, as circunstâncias são outras, há muitos problemas internos na Alemanha, temos o caso da França, o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, e existe aqui uma possibilidade, existe uma janela para a emergência de novas lideranças, e parece-me que Itália, Polónia estarão a apostar claramente nisso. Nós também estamos a assistir a uma coisa que independentemente da adesão e da entrada da Ucrânia na União Europeia, mas que já decorre das últimas adesões, que é o epicentro da União Europeia está a deslocar-se. Portanto, nós também nos temos de adaptar a isso, e nesse sentido, ter um presidente do Conselho Europeu que é português, não acho que vai ser mais fácil nem mais difícil para Portugal, mas também é aqui uma questão de visibilidade. Agora, nós temos de pensar, enquanto portugueses, numa outra coisa. É claro que esta ideia de termos o António Costa, já tivemos o Durão Barroso, esta ideia de que estamos presentes nestes cargos com visibilidade na estrutura europeia, é curioso porque quando se lê a imprensa internacional, eu, por exemplo, estou a lembrar de um artigo que li, é a entrevista que o Durão Barroso deu a um jornal que ele é espanhol, se não estou em erro, e aqui foram feitas muitas citações e muitas transcrições dessa entrevista. Quando se lê toda a entrevista nesse jornal, nas perguntas que são formuladas pelo jornalista, penso que foi nessa entrevista, a dada altura, é referida a fina
e hábil, ou fina pelo menos, é diplomacia portuguesa, ou seja, um pouco aquela constatação de que este minúsculo país do lado consegue ter uma diplomacia e figuras em cargos, até porque eles estão a assistir a Sánchez ficar para trás nesta corrida, certamente por culpa própria, quer dizer, não pode culpar o mundo por isso que lhe sucedeu, foi muito por culpa própria e pelos enormes problemas que foi criando a si mesmo e ao seu país para se manter no poder. Portanto, acabou a desgastar-se e, portanto, saiu, claramente não está em condições e ficou para trás nessa corrida. Agora, há aqui um problema que Portugal tem, que não será nunca resolvido pela chegada de António Costa à presidência do Conselho Europeu. Eu tenho imensa pena, juro que tentei imenso perceber o que é que poderia ser a emenda do jantar. E consegui perceber, por exemplo, qual era a emenda do jantar naquela reunião da NATO em Madrid, em que o então ministro Pedro Nuno Santos se pôs a anunciar aeroportos em Lisboa quando eles estavam sem comunicações e depois seguiram para aquele jantar. E os espanhóis têm sempre uma política de grande divulgação da sua comida, porque entendem aquilo como uma área também da diplomacia forte. E, portanto, a emenda era fascinante, mas parece-me que António Costa, coitado, não deve ter conseguido propriamente apreciar nada, porque, entretanto, chegavam-lhe aqui notícias, não é? Daquela profusão de aeroportos que o seu Ministro das Infraestruturas estava a fazer sair a Portugal. Mas agora, aqui, em relação a este jantar, não. Mas há aqui uma questão que é importante e para a qual nós temos sido alertados, penso eu que desde os anos 20, 21, 22. 22 já há mesmo artigos sobre isto em Portugal. E nós estamos com uma subrepresentação de quadros portugueses na União Europeia. Ou seja, quando se faz o pedido de adesão e quando Portugal entra, né, então, CE, houve uma aposta, não são apenas os quadros que vão, os políticos de nomeação, não, há toda uma geração que se prepara para passar aquelas provas. Eu lembro-me que na altura, então quem tinha assim os melhores anúncios de emprego era sempre o Expresso, não é? E uma pessoa ficava ali a olhar para aquilo, eu mesmo ainda equacionei, quer dizer, porque aquilo eram condições de trabalho verdadeiramente fascinantes quando contrastadas com aquelas que nós tínhamos em Portugal. E houve toda uma geração que se candidatou e conseguiu, de facto, entrar nesta estrutura. Portanto, são quadros, são pessoas que vão por concurso. E agora temos ao mesmo tempo... Com a profissão eurocrata, não é? Sim, eurocrata, mas era muito para a atividade... Era depreciativo, mas era uma função... Mas percebíamos que havia uma necessidade enorme de ter quadros portugueses. E neste momento estão a viver-se dois problemas para essas urgências hospitalares. Parece o mesmo problema com as urgências hospitalares. Essa geração está a reformar-se, claramente, alguns já se reformaram, outros estão agora, alguns que foram depois, estão a reformar-se, e a apresentação de novas candidaturas e conseguir bons resultados entre aqueles que se candidataram está a falhar. Não se candidatam assim tantos, e aqueles que se candidatam nem sempre conseguem tão excelentes resultados quanto os seus antecessores. E é importante que nós não fiquemos... Já achamos sempre que alguém que vai para um cargo, mesmo que seja no Conselho Europeu, que não tem propriamente poder, que vai resolver a Europa, não é? E que vai fazer e acontecer e não sei o quê. E depois, essa visibilidade de um português num lugar desses, de alguma forma ofusca aquela que devia ser uma preocupação nossa neste momento, que é... Houve, aliás, o anterior governo, António Costa, até a dada altura teve consciência disto e resolveu que tinha de se fazer aqui todo um conjunto de programas para sensibilizar os jovens, para apresentarem candidaturas, para se proporem, para se prepararem. E temos de ter isto muito em conta, porque para lá destes quadros intermédios de nomeação, das pessoas que vão estar na Comissão de Defesa, Orçamento, os tais quadros intermédios onde vamos encontrar neste momento aquilo que parece ser a aposta, por exemplo, da Itália, não é? Mas, e é claro que há portugueses, há outras pessoas, há franceses, alemães, nesses tais quadros intermédios, mas nós temos de nomeação, mas temos de pensar a outra questão, onde é que estão os eurocratas portugueses? A União Europeia, sim, é uma grande burocracia.
E tem de ser, como todas as estruturas transnacionais, têm de ser grandes burocracias. Já não podemos deixar que a burocracia mata a outra parte, mas são grandes burocracias. E nós temos de estar representados nessa grande burocracia, até porque aí há um poder muito real, muito efetivo, e aí temos estado a falhar. Porque não se apostou como se apostou nos anos anteriores, porque se começou a achar que aquilo era muito esforçado e que havia muita concorrência com outros países, e, portanto, essa é uma preocupação que eu acho que nós, como país, temos de ter também. Agora, em relação a António Costa, eu acho que ele veste bem a pele do cargo. Creio que será, sem dúvida, um comissário europeu mais atento do que foi. Não é difícil também ter um melhor desempenho do que teve Charles Michel, e é, sem dúvida, penso eu, um homem que sabe aquela orgânica das cadeiras e dos sofás. Nessa matéria não parece que seja distraído.